Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro e aqui nesse canal sempre trago vídeos relacionados ao mercado financeiro, empresas e gestão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre produtividade, mais especificamente da produtividade relacionada a uma atividade que é claramente a atividade humana. Se a gente estivesse inspirado por Jean-Jacques Rousseau, nós íamos, um filósofo do século XVIII, nós íamos dizer que essa é a atividade que nos diferencia dos demais seres vivos do planeta Terra, né? Nós conseguimos aprender, né? Os nossos mecanismos de comunicação, os nossos mecanismos biológicos e sociais de comunicação permitem que a gente estude, e quando a gente estuda, a gente modifica a nossa vida, a gente modifica a nossa realidade. Então, melhorar a produtividade no estudo tem tudo a ver com a administração, com a nossa vida humana, com o que a gente quer de desenvolvimento para todos nós, né? Então, a gente já vai começar o vídeo, só que eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, assinalar o sino das notificações aí, para que todas as notificações de vídeos novos fossem direcionadas para você no seu celular ou no seu e-mail. Também gostaria de te pedir que você deixasse uma curtida aqui nesse vídeo e comentasse depois, no final do vídeo, se tem alguma coisa a mais que você faz de estudo, além do que eu estou te mostrando aqui, tá? Então a gente vai falar de plano de estudo, porque é um tema realmente super relevante, e a primeira coisa que eu preciso te dizer é que você precisa sempre ter uma meta de estudo. Quando eu digo meta de estudo, eu digo assim, ó, nós precisamos nos engajar, as coisas precisam fazer sentido para nós na hora que a gente vai estudar. E normalmente, quando a gente vai estudar, a gente está falando de uma coisa que a gente não sabe. Se você for estudar uma coisa que você já sabe, é mais desafiador ainda. Mas estudar uma coisa que você não sabe, estudar uma coisa que você sabe é desafiador, porque você precisa se aprofundar ainda mais, né? Se você ficar sempre no mesmo nível e falando das coisas que você sempre já sabe, não tem ganho nenhum. Mas estudar sobre uma coisa que você já sabe mais profundamente também é desafiador, também requer engajamento. Mas não é disso que eu estou pensando. Eu estou pensando que você está estudando coisas que você não sabe. Se você está estudando coisas que você não sabe, você precisa se engajar com aquilo, aquilo precisa fazer sentido para você. E muitas vezes, para fazer sentido, para a gente se engajar, para a gente se comprometer, você precisa de uma meta, né? De uma meta de estudo. Por que eu estou falando isso, tá? Porque, claro, eu sou um estudante profissional, né? Como professor eu preciso sempre estar estudando, mas também porque eu tenho alunos no EAD, né, de graduação, de cursos, dos cursos da empresa que eu sou sócio, de cursos preparatórios para CPA 10, CPA 20, CEA, enfim, pessoas que sempre estão interessadas com o conhecimento que eu estou entregando para elas e que outras pessoas estão entregando para elas, elas estão interessadas em crescer na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, o que eu percebo é que quem não tem uma meta claramente desenvolvida, e eu mesmo, quando eu não tinha metas claramente descritas para o meu estudo, isso sempre ficou muito mais difícil. Ficou muito mais difícil engajar se aquela meta não estava super clara na nossa cabeça, né? A meta, ela é alguma coisa que te motiva, né? Você quer chegar num determinado lugar, você estabelece aquilo como meta. E aí você precisa estabelecer uma meta que seja execuível, né? Que você consiga alcançar. Você não pode colocar uma coisa muito difícil, porque aí você pode também abandonar aquele plano e pode não conseguir desenvolver. Se você tem um plano difícil pela frente, digamos, você vai fazer uma tese de doutorado, é melhor que você coloque, né? Você tem isso como um objetivo mais amplo, mas é melhor que você coloque diversas metas no meio do caminho, né, com prazo curto aí de 3, 4, 5 meses no máximo para você conseguir chegar lá no final e alcançar o seu objetivo maior. Então as metas elas têm a função de manter o trabalho acontecendo, né? E aí por isso que eu estou colocando que você precisa de um indicador. Só para ficar mais claro o que eu estou chamando de indicador, digamos que você precisa se deslocar entre a cidade A e a cidade B, 150 quilômetros de distância. E aí você fala assim, eu quero chegar lá daqui 1h30. Tudo bem? Então, digamos que você fala assim, tem 150 quilômetros de distância, eu quero chegar lá daqui 1h30. Então, a gente pode assumir que para rodar 150 quilômetros em 1h30, você vai precisar andar a 100 quilômetros por hora, né? Então, o indicador, o teu odômetro ali, o seu velocímetro, né, vai precisar te informar
quantos quilômetros você já percorreu e a que velocidade você está andando para ver se você está conseguindo cumprir a sua meta de chegar em uma cidade que está a 150 quilômetros em 1h30. Da mesma maneira aqui. Então, se você estabelece uma meta, você tem que estabelecer um indicador, que seria o velocímetro e o odômetro, para você conseguir mensurar se você está chegando, se você está num ritmo, se você está numa performance, se a sua produtividade é tal que você vai conseguir chegar naquele resultado que você imagina, né? Tudo bem? Então, a gente sempre precisa de um indicador. E, por fim, claro, você precisa fazer o plano propriamente, como é que você vai fazer, né? Eu já vou te explicar cada um desses pontos aqui com detalhes. Bom, a meta até já ficou mais claro, e aí eu vou explicar os outros dois, o indicador e o plano de estudo, com dois exemplos, né? Um primeiro exemplo mais simples, assim, digamos que uma pessoa, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2021, e digamos que a pessoa quer, até março de 2021, ela quer ser aprovada numa certificação financeira que CPA 10, né, que é uma certificação que tem para quem quer trabalhar em banco. Beleza. Então, você tem aí 75 dias pela frente, aproximadamente. Então, é um prazo legal, a meta está com uma data, né, março de 2021, você tem um período de tempo legal, você tem, é execuível, é motivador, então, bacana. Isso aqui é uma primeira meta que dá para alcançar. Uma outra meta aqui, por exemplo, né, dependendo de quem estiver assistindo esse canal, elaborar uma pesquisa até junho de 2021. Eu estou fazendo aqui mais ou menos tentando atender dois públicos, né? O público de estudantes mesmo, que sempre estão por aqui buscando informações sobre preparatórios, por exemplo, para a CPA 10, e também o público de maneira geral, que está, né, professores que estão aí buscando aperfeiçoamento nas suas carreiras e pessoas de maneira geral. Então, elaborar uma pesquisa até junho de 2021 é possível, né? Claro, não vai publicar, mas elaborar é plenamente possível. Então, para essas duas metas, como é que nós faríamos um indicador, por exemplo? Como que poderiam ser os indicadores? Então, eu vou colocar aqui, ó, estudar 7 horas por semana. Então, CPA 10, né? CPA 10 quero passar em março. Então, de agora até lá, eu vou estudar 7 horas por semana, né? 1 hora por dia, por exemplo. Isso é um indicador de performance. Você pode controlar, né? Se você... o teu diário lá, o quanto que você está estudando, e ver se na semana você cumpriu aquele número de horas que você tinha estabelecido para si mesmo. E para outra meta, se a pessoa tiver na outra meta de elaborar uma pesquisa, escrever 2 páginas por dia, por exemplo, é um indicador, né? Você vai vendo se o teu volume de páginas escritas, se ele está acompanhando aquilo que você estabeleceu como meta para você mesmo. E isso também vai te mantendo motivado, vai te mantendo engajado com aquela tarefa, né? Por fim, como seria um plano, né, de estudo? A gente pode fazer um plano diário, e aí eu vou indicar esse plano diário para quem está lá numa meta, por exemplo, de passar numa certificação. Você vai estabelecer lá, bom, se eu quero 7 horas por semana de estudo, se esse é o meu indicador, né, a minha carga de trabalho aqui precisa ser de pelo menos 1 hora por dia. Então, eu vou estabelecer um horário, vou começar todo dia às 21 horas. E aqui é todo dia mesmo, né? Domingo a domingo, segunda a segunda, enfim, às 21 horas. Vou assistir 30 minutos de aula, vídeos no YouTube, ou se você estiver fazendo um preparatório, né, vou assistir 30 minutos de aula, vou ler 15 minutos depois da aula sobre aquele material que foi explicado ali e vou escrever, né, eu leio sobre aquele material, a aula dada, né, a aula assistida, depois a aula estudada, e depois fazer um resuminho lá do que foi estudado, né? Então, isso aqui é a dica de ouro, digamos assim, né? Você assiste um vídeo, depois você lê um texto sobre aquilo que você assistiu e depois você faz um resumo, né? Você faz ali de cabeça uma lauda, né? Ou escreve alguma coisa sobre aquele tema. Nossa, isso aí vai ficando gravado na sua cabeça. Imagina fazer isso todos os dias, né? Durante 75 dias aqui. Vamos tirar um tempo de segurança, vamos falar 70 dias. Então, você teria plena certeza, absoluta certeza, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza absoluta, você passaria na prova. Você vê que, por exemplo, no caso do CPA 10, aqui eu não estou colocando nada de questionário, porque realmente não precisa, né? Com esse tipo de coisa aqui, você não precisa de 0 questionário, né? Certeza absoluta que você vai ser aprovado, né? Depois a gente tem aqui um plano semanal. O que tem no plano semanal, né? Você tem lá de domingo a sábado. Nesse caso aqui eu fiz pensando na meta de elaborar uma pesquisa, né? Você tem
Começa às 14, vai 14 inteiro, 15 inteiro, 16 inteiro, né? 3 horas por dia, todos os dias, é plenamente possível de executar esse tipo de plano, né? Então vai lá, leitura da referência 1 no domingo, né? Leitura e escrita de 2 páginas. Leitura, identificação de escalas e 2 páginas. Leitura, selecionar escalas, mais 2 páginas. Leitura, revisar as referências, mais 2 páginas. Criar questionário e revisar as referências, mais 2 páginas. Revisar questionário e revisar as referências, mais 2 páginas. Coletar respostas, teste para o questionário. Revisar as referências, escrever mais 2 páginas. E isso aqui pode continuar, né? Você pode continuar nesse plano aqui durante um bom tempo, até maio, junho, aí você vai conseguir elaborar pesquisa de altíssimo nível, né? Com boa revisão teórica, com boa coleta de dados, depois tem parte de análise, tem revisão do texto, descrição dos resultados, tem uma série de coisas aqui, mas eu estou dizendo, semanalmente você pode fazer um plano de estudo para chegar num resultado como esse. O que importa aqui no no resumo do nosso vídeo é, estabeleça uma meta de estudo, tenha essa meta, eu preciso alcançar isto, né? Eu preciso chegar neste ponto. Essa meta, ela te dá um caminho, né? Eu estou trabalhando para alcançar isso aqui. Tenha um indicador para a sua meta, né? Isso é bem interessante. E também faça o seu plano, que pode ser diário, que pode ser semanal, às vezes pode ser quinzenal, mensal, mas eu estou sugerindo que seja no mínimo diário e no máximo aí semanal, porque a gente está falando de ciclos de estudo e isso é bem importante. Tudo bem, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo bem rapidinho aqui. Deixa aqui um comentário se você tem mais alguma dica, né, sobre planos de estudo que você pode agregar aqui para as pessoas que estiverem participando da nossa comunidade, tá bom? Tudo de bom, um grande abraço, a gente se vê. Tchau.